Começar a gravação aqui com o intuito de treinar mesmo, pessoal, de testar para a prova, né? Então, olha só, a gente tem o seguinte, ó, descrição de uma situação problema, tá? Uma empresa de tratamento de água e esgoto está preocupada com a altura de fluidos dos seus tanques reservatórios, tá? De uma de suas estações. Você foi contratado como engenheiro responsável para certificar que os tanques não irão transbordar, tá? O que ocasionaria uma possível multa por causa da inundação das regiões próximas. A estação em que está formada por dois tanques interconectados, como mostra a figura, né? Então a gente tem o tanque 2 e o tanque 1, tá? O tanque 2 recebe o fluido para tratamento através de uma tubulação controlada por uma válvula de entrada, tá? Com fluxo constante de entrada. Além disso, esse reservatório contém abertura de saída que se conecta ao tanque 1, né? Considere as capacitâncias do tanque 1 e 2 como 33 metros cúbicos, né? Aqui está errado. E as resistências do tanque 1 e 2 igual a 3 metros quadrados, né? Então, olha só, pessoal, ele quer uma função de transferência, né? Que conecte, né? O meu Q com a minha altura no tanque 1, tá? Então, uma função de transferência que dê conforme a minha vazão, né? Se o meu tanque vai ou não transbordar. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Então, quando a gente está estudando, né? Modelagem matemática, o primeiro passo para resolver um exercício de modelagem, né? É achar a equação que representa cada sistema, né? No caso de sistemas fluídicos, né? A equação que representa esse sistema é a equação do equilíbrio das massas, né? Então, olha só, pessoal, a gente tem dois tanques, né? Vamos fazer primeiro para o tanque 2, né? Então, ó, a gente vai fazer aqui, né, a equação de equilíbrio das massas, né? Então vamos lá, equação de equilíbrio das massas. Pessoal, a gente tem aqui, né? Ó, o meu tanque. Vamos começar sempre pelo tanque onde está entrando a entrada, né? Então vamos começar aqui, ó, pelo tanque. Opa, antes disso, ó, a LP, qual que é a equação de equilíbrio das massas mesmo? Ó? A equação de equilíbrio das massas é o somatório de vazões de entrada, né? Menos o somatório de vazões de saída. Isso daqui é igual a variação do volume ao longo do tempo, né? A LP, de onde você tirou isso? Ó, a gente viu semana passada, ó, pessoal. Olha aqui, né? Ó. Então, ó, somatório das vazões de entradas menos somatório das vazões de caída é igual a variação de volume com o tempo, né? Então, ó, feito isso, pessoal, vamos lá, ó. Vamos começar então, ó, pelo meu tanque 2, né? Então deixa eu começar aqui, ó. Então, olha só, pessoal, para o meu tanque 2, né? Então vamos começar aqui, ó. Para o meu tanque 2, né? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a vazão de entrada aqui para o meu tanque 2? Hein? O quê? Q, né? Então a gente vem aqui, ó. Então, o somatório das vazões de entradas, que é Q de T, né? Tem mais alguma vazão de entrada?
Não. Não, né? Menos as vazões de saída. Pessoal, qual que é a vazão? Quais vazões de saída que eu tenho para esse meu tanque 2? Q1 e Q2? Q1 e Q2, né? Ó, Q1 é vazão de saída deste tanque e Q2 também. Q2 de T, né? Isso daqui é igual a variação de volume de 2 em função do volume do tanque 2 em função do tempo, tá? Então, Q menos Q1 menos Q2 é igual a dV2 dt, né? Então, olha só, pessoal, representei, né? Achei a minha equação que representa o sistema. O próximo passo é tentar escrever ela só em função de entrada, saída e constantes, né? Ó, lembrando que a entrada do sistema é o meu Q e a minha saída é o meu H1, né? Então, vamos analisar aqui os termos, né? O que que é entrada, o que que é saída e o que que eu tenho que mudar. Pessoal, esse meu termo Q aqui, ele é entrada ou saída? Entrada. Então, nele a gente não precisa mexer, né? Q1 é entrada ou saída? Não. Não, né? Q2 é entrada ou saída? Também não. Ou não? E DV2 e volume é entrada ou saída? Também não. Não, né? Então, esses termos aqui, a gente tem que dar um jeito de escrever eles em função, né? De entrada ou saída, né? Ou constantes. A LP, aonde que eu vou buscar isso? O Né? LP, Oi. uma dúvida que eu fiquei. Eu achei que o Q1 e o Q2 ia ser a saída pro tanque 1. É o R, então, a saída? Não, é Q1 e Q2 mesmo, ó. Qual que é a entrada? Ó, a gente está fazendo a equação do tanque 2. Uhum. Qual que é a entrada? Que? Q, né? Saída é o que tira a água do tanque 2. O que tira a saída da água do tanque 2? Q1 Ah, Q2, né, ó? Então, ó, Q menos Q1 menos Q2 é igual a dV dt. beleza. Beleza? O que a gente tem que fazer agora, ó, é esse Q1, esse Q2 e esse dV2 aqui, né? A gente tem que dar um jeito de escrever eles, né? Em função de entradas, saídas ou constantes, né? Então, olha só, aonde que eu vou achar? Então, a primeira que a gente vai achar, pessoal, né? A gente viu semana passada, ó, que a minha resistência, tá? Resistência, tá? Ó, resistência, ó, é a resistência que uma tubulação curta que conecta dois reservatórios, né, tem a passagem de um líquido. Essa resistência, pessoal, ela é dada por H, que é o nível do tanque, dividido por Q, né? Que é a vazão que passa nesse cano, né? Então, por exemplo, olha só, pessoal. Vamos começar aqui, ó, né? Com a minha resistência R1. Então, vamos lá, ó. Então, a minha resistência R1, que é uma constante, né? Ela é dada pela altura, né? Mas R1 está ligada a dois tanques, não tá, pessoal? Então, é do tanque que sai, H2 de T, menos o tanque que ela chega, H1 de T, dividido pela vazão que passa nela. Qual vazão que passa no meu R1 aqui, pessoal? Q1. Q1, né? Então, a gente tem aqui, ó, Q1 de T. Né? Ó, o meu Q1 eu vou passar multiplicando e o meu R1 eu vou passar dividindo, né? Então, ó, o meu Q1 de T, né? A gente pode escrever como H2 de T menos H1 de T, né? Que divide aqui, ó. Aqui, desculpa. Que divide, ó, o meu R1, né? Então, olha só, pessoal, H, né? São as minhas saídas, na verdade é H1. H2 não é, mas a gente vai dar um jeito nisso mais para frente, né? E R1 é uma constante. Então, maravilha, né? Então, Q1 aqui, ó, já consegui escrever na forma de constante. Vamos ver, ó, o meu Q2, né?
aonde que a gente vai achar, né, alguma coisa para substituir o Q2? Então, vamos lá, ó. Pessoal, a gente tem essa tubulação aqui, ó, de resistência R2, né? Então, ó, a resistência de uma tubulação, né, é a altura do tanque que ela sai menos a altura do tanque que ela chega. Tá chegando em algum tanque, pessoal? O meu Q2 aqui? Não tá, não. Não, né? Então é só a altura do tanque que ela sai. H2 de T, né? Dividido pela vazão que passa, ó, nessa tubulação de resistência R2. Qual que é a vazão? É o Q2. Q2, né? Então, olha só. Q2 de T, né? Então, ó, vou multiplicar, vou passar o Q2 multiplicando o R2 dividindo, né? Então, o meu Q2 de T vai ser igual a H2 de T, que divide R2, né? E por último, né, pessoal, ó, então já resolvi o meu Q1, já resolvi o meu Q2, falta resolver, ó, o meu dV2, né? E a gente viu, pessoal, que a capacitância, né, de um tanque é a variação do volume pela variação da altura, né? ALP, o que que isso quer dizer? Então, olha só, a minha capacitância desse tanque aqui, 2, ó, né? Então, a minha capacitância do tanque C2, né? É a variação do tanque. Então, a variação do volume desse tanque, ó. Então, é a variação do volume 2 dividido pela variação da altura desse tanque, que é dH2, né? Olha só, pessoal, o meu dH2, ele está dividindo, eu vou passar multiplicando, né? Então, ó, onde está escrito dV2, né? A gente pode colocar como C2D H2, né? Então, vamos lá substituir, ó. Vamos voltar substituindo, né? Então, vamos lá, ó. LP, Oi. dá para explicar de novo essa última forma que o senhor fez? Ó, isso é a fórmula, tá? A capacitância do tanque é a variação do volume pela variação da altura, tá? Então, vamos lá. Ó, a capacitância do meu tanque 2, ele falou que vale C2, tá bom? Isso é dado pela variação do volume do tanque 2, pela variação da altura do tanque 2, que é dH2, né? O meu dH2 não está dividindo? Tá, vai passar Se eu for multiplicando. passar por lá, eu vou passar multiplicando, né? Então, dV2 é C2 dH2. Certinho. Certinho? Então, vamos lá. Vamos substituir, então, ó, pessoal, na minha equação, né? Então, ó, o meu Q de T é Q de T mesmo. A gente não mexeu nele, né? Porque ele é a minha entrada no sistema. O meu Q1, a gente mexeu, ó. Então, no lugar do Q1, eu vou colocar, ó, menos. E aí fica mais fácil eu fazer assim, ó, pessoal, tá? Para não errar sinal, tá, ó. H2 de T sobre R1 menos H1 de T sobre R1. Ah, LP, por que você está fazendo isso? Para não ter perigo de eu errar sinal, tá, ó, pessoal? Menos. O meu Q2 de T, ó, no lugar de Q2 de T, a gente pode colocar H2 sobre R2, né? Então, fica aqui, ó, H2 de T sobre R2, né? E olha aqui, no lugar do meu dV2, né? A gente pode colocar aqui, ó, C2, né? DH2 dt, né? Então, ó, eu vou passar esse sinal multiplicando e já vou aproveitar e já vou colocar os valores das resistências e das capacitâncias, né? Ó, então, ó, a capacitância do tanque 2 vale 3, né? E a resistência do tanque 1 e do 2 também vale 3. Né?
Então, eu vou substituir já os valores que ele me deu. Então, vamos lá, pessoal. Então, vai ficar aqui, ó, Q de T, né? Menos, ó, menos com mais vai ficar menos H2 de T sobre 3, né? Menos com menos vai ficar mais aqui, ó, mais H1 de T sobre 3, né? Menos H2 de T. O meu R2 também vale 3, né? Isso daqui, o meu C2 vale 3. Pessoal, H2 de T, dt, tá? É a mesma coisa da gente escrever, ó, H2' de T, tá? Duas formas de escrever a mesma coisa. Então, agora vamos colocar, né? O que for Q de um lado, o que for H do outro, né? Então, ó, fica aqui, ó, Q de T, né? Ó, pessoal, menos H2 de T menos H2 de T dá 2, menos 2 H2 de T, né? Passa por outro lado, então fica aqui, ó, 3 H2' de T, né? Mais 2 H2 de T sobre 3, né? E esse aqui, ó, mais H1 de T, tá positivo, né? Passa negativo, menos H1 de T sobre 3, né? Ó, tá escrito tudo, né? Em função de entrada e saída. Coloquei coloquei Q de um lado, H de outro, né? O próximo passo é aplicar Laplace, né? Então a gente vem aqui, ó, e escreve aplicando Laplace, né? Então vamos lá. Quando a gente aplica Laplace, qual que é o Laplace de Q de T? Q de S. Q de S, né? É igual, ó, 3 é constante, eu deixo do lado de fora, tá? Pessoal, para condições iniciais nulas, tá? Qual que é o Laplace de H2' de T? SH2 de S. Isso, SH2 de S, né? Mas, ó, 2/3 é constante, eu deixo do lado de fora. Qual que é o Laplace de H2 de T? H2 de S. H2 de S, né? 1/3 é constante. Qual que é o Laplace de H1 de T? H1 de S, né? Então, olha só, pessoal, vou colocar o meu H2 em evidência. Então, fica aqui, ó. Q de S é igual a H2 de S, né? Que multiplica 3S mais 2/3, né? Menos H1 de S sobre 3, né? Ó, vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui de 3 e de 1, né? Então fica aqui, ó, Q de S, né? É igual a H2 de S que multiplica, né? Então fica aqui, ó, 3 que divide 1 dá 3, né? O mínimo múltiplo comum de 3 e 1 vale 3. 3 que divide 1, 3 vezes 3, 9S. 3 que divide 3 dá 1 vezes 2, 2, né? Menos H1 de S sobre 3, né? Essa daqui, pessoal, tá? Eu vou chamar da minha equação 1, tá? Então, olha só, pessoal, essa minha equação aqui, né? Ó, ela não é, eu não consigo achar a minha função de transferência, né? Porque, olha, a minha entrada é Q e a minha saída é H1, né? Aqui a gente achou Q, aqui a gente tem H1, mas a gente tem esse H2 no meio aqui que está atrapalhando, né? Então a gente tem que achar alguma relação entre H2 e H1 para que a gente possa substituir aqui, né? Aonde que a gente vai achar essa relação, pessoal?
essa relação, né? A gente vai encontrar ela, ó, calculando a minha equação para o tanque 1, né? Que eu ainda não calculei. Então, olha só. Para o meu tanque 1, né? Então, olha só, a gente tem, né? Que o somatório... Opa! A gente tem aqui, ó, que o somatório de vazões de entrada. Pessoal, qual que é a minha vazão de entrada? No meu tanque 1? Q1. Q1, né? Então, aqui, ó, Q1 de T. Menos as minhas vazões de saída. Qual que é a vazão de saída do tanque 1? Não tem? Não tem, né? Isso aqui é igual à variação do tanque, de volume do tanque 1 dt, né? Então, olha só, pessoal, a gente tem que representar tudo em função de entrada e saída, né? Não é o caso nem de Q1 e nem de V1, né? O meu Q1, eu já achei, ó, Q1 vale H2 menos H1 por R1, tá? Então, beleza, Q1 eu já achei. Agora vamos achar o dV1, tá? Então, ó, a capacitância do meu tanque 1, C1, ela é a variação de volume do tanque, que é dV1, pela variação de altura do tanque, que é dH1, né? Ó, o meu DH está dividindo, eu vou passar multiplicando, né? Então, ó, o meu dV1, ele vale C1 dH1, né? Então, vamos lá, ó, vamos substituir agora. Ó. O meu Q1, né, vale H2 menos H1 sobre R1. Então, vamos colocar ali, ó. Então, ó, o meu Q1, ele vale H2 de T sobre R1, né? Menos H1 de T sobre R1, né? Isso daqui, ó. E no lugar de dV, né? Eu vou colocar aqui, ó, C1 dH1 dt, né? O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou colocar H1 de um lado, H2 do outro, né? E já vou aproveitar, vou substituir os valores de R1 e C1, né? Ó, que ele me deu. Ele falou que R1 vale 3 e C1 vale 30, né? Então, vou aproveitar para substituir. Então, vamos lá, ó. Então, vamos aqui, pessoal. Ó, vou deixar H2 desse lado, né? E passar H1 para o outro. Então, fica aqui, ó, H2 de T sobre 3 é igual, né? C1 vale 30, H1 linha de T, né? Duas formas de escrever a mesma coisa, né? Tá menos, passa mais. Mais H1 de T sobre 3, né? Ó, coloquei H1 de um lado, H2 do outro. Próximo passo agora é aplicar Laplace, né? Então, vamos escrever aqui, ó, aplicar Laplace, né? Então, olha só, pessoal, a gente aplicando o Laplace, né? A gente vai entrar aqui, né? Então, vamos lá, ó. 1/3 é constante, né? Eu deixo do lado de fora. Qual que é o Laplace de H2 de T, pessoal? H2 de S. H2 de S. E, ó, 30 é constante. Eu deixo do lado de fora, né? Qual que é o Laplace de H1 de S? É esse daí mesmo? Não, é S, H1 linha, né? Eu esqueci de falar o linha. H1 de S, né? E, ó, 1/3 é constante. Eu deixo do lado de fora. O Laplace de H1 de T é H1 de S, né? Olha só, o meu 3 está dividindo, eu vou passar multiplicando, tá? Então, ó, o meu H2 de S
vai ser... Ó, ele está dividindo desse lado, né? Ele vai passar multiplicando tudo do outro lado, né? 30 vezes 3, 90S. H1 de S, né? Aqui, ó. 3 vezes 1/3 dá 1, mais H1 de S, né? Vou colocar agora, ó, o meu H1 de S em evidência. Então, o meu H2 de S, né, vale H1 de S, que multiplica, ó, 90S mais 1, tá? Essa daqui, pessoal, eu chamo, ó, de equação 2, né? Que era a equação que eu estava buscando, que relacionava H2 e H1, né? Achei a equação que eu estava buscando, pessoal. Próximo passo agora, né, é substituir 2 em 1, né? Então, o que a gente quer fazer aqui, ó, é substituir a minha equação 2 em a minha equação 1, né? Então, olha só, pessoal. Ó, então a equação começa normal, né? Então, Q de S é igual, né? Então, aqui, ó, aonde era para ser o meu H2, né? Vai ficar aqui, ó, a minha substituição, né? H1 de S que multiplica 90S mais 1. Então, ó, onde era H2, fica H1 de S que multiplica 90S mais 1. Né? E o resto? Bom, o resto fica igualzinho, igual estava, não. 9S mais 2 dividido por 3, menos H1 sobre 3. Então, ó, fica aqui, ó. 9S mais 2 dividido por 3, né? Menos H1 de S sobre 3. Né? Então vamos multiplicar, pessoal. Ó, a gente multiplica o que está aqui em cima por que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Né? Então, ó, o meu Q de S vai ser H1 de S que multiplica. Né? Então vamos lá. 90S que multiplica 9, né? 90 vezes 9, pessoal. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 90 vezes 9 dá 810. Então vai ficar aqui, ó, 810S quadrado, né? Então vamos lá, ó. 90S que multiplica 2 mais 180S, né? Mais 9S mais 2, né? Tudo isso daqui que divide 3, né? Menos H1 de S sobre 3, né? Então, olha só, pessoal, eu tenho H1 no primeiro e no segundo termo, né? Posso colocar ele em evidência. Então, o meu Q de S, ó, vai ser o meu H1 de S, que eu coloquei aqui em evidência, né? Que multiplica, ó, 810S quadrado, né? Mais 189S mais 2 sobre 3, né? Menos, ó, se eu tirar o H1 aqui, fica 1/3, né? Ó, pessoal, isso daqui, menos 1, né? Só fazer 2 menos 1, então fica, ó, o meu Q de S é igual a H1 de S, que multiplica, né? 810S quadrado mais 189 S, né? 2 menos 1 dá 1. Então vamos lá, ó, pessoal. A minha função de transferência, né, é a minha saída dividida pela minha entrada. Então meu Q de S vai passar dividindo, né? E todo esse termo aqui vai ter que passar dividindo também, né? Então fica aqui, ó, H1 de S
sobre Q de S, né? Vai ser aqui, ó, 1, que é o que ficou desse lado, dividido por 810S quadrado, né? Mais 189S mais 1 sobre 3. Pessoal, 1 que divide uma fração, né? É só inverter a fração. Então, ó, a minha função de transferência, H1 de S por Q de S, vale 3 sobre 810S quadrado mais 189S mais 1. Pessoal, todo mundo entendeu como é que eu cheguei aqui? Ô, LP, se for ver, esse mecânica é tudo igual, né? O que muda é a análise do. É parecido, né? É bem parecido mesmo, tá? Então, olha só. Para testar, né? Se vocês aprenderam mesmo, se vocês estão sabendo mesmo. Espera aí, deixa eu projetar aqui. Ó. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, vocês estão vendo? Estão vendo o exercício aqui? Sim. Ó, então, ó, de novo, tá? Ó, deixa eu vir aqui. Ó, a minha entrada é o meu Q, tá? E a minha saída é o meu H2, tá? Então, a entrada Q, saída H2, eu quero a função de transferências, ó. Dei valor de C1, C2, R1, R2 e R3. Esse Q maiúsculo aí, ignora ele, né, LP? Isso aqui é porque é a constante, né? Mas a variação, esses aqui você pode, ó, esses maiúsculos aqui você pode ignorar, ó. Tá? Pessoal, só vou buscar uma água, já eu volto para ajudar. Voltei, pessoal. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá bom? Ô, LP, só mais uma dúvida. Ah, Tem alguma diferença se eu começar pelo tanque 1 ou tanque 2? a dica que eu dou para você não tem diferença, tá? Mas é mais fácil você começar sempre pelo tanque onde está a entrada do sistema, Ah, tá. tá? Fica mais fácil. Valeu.
Pessoal, posso corrigir ou precisa de mais um tempinho? Só mais uns 5 minutos aí, LP. Beleza.
Pessoal, podemos? Hein? Pode ser, então. Então vamos lá. Então, peraí, deixa eu mudar aqui. Então, olha só, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Ó, então deixa eu copiar aqui. Colar lá no... Colar no... Pessoal, estão vendo minha tela? Aqui, ó. Sim. Então vamos lá, ó. Pessoal, então vamos começar aqui, né? Então, ó, a gente quer achar uma função de transferência cuja entrada seja Q, né? E a saída H2, né? Então vamos começar aqui, ó, pessoal. Sempre, ó, sempre a gente começa, tá? Pela equação, ó. Equação, né? Do balanço de massa. Balanço de massa, né? Vamos começar aqui, ó, pelo tanque 1, né? Então a equação é o seguinte, né? No tanque 1 aqui, né? A gente começa pelo tanque onde está a entrada, que nesse caso é o tanque 1, né? Então vamos lá, ó. No tanque 1, a gente tem aqui, né? Que a somatório de vazão de entrada. Qual é a vazão de entrada que a gente tem no tanque 1, pessoal? Que de Que? T. Q de T, né? Vamos lá. Q de T, né? Tem mais alguma vazão de entrada? Tem? Não. Não, né? Menos as de saída, né? Saída. Quais são as de saída que a gente tem aqui no tanque 1? É o Q1 e o Q de 3. Isso, então menos Q1 de T menos Q3 de T, né? Isso daqui é igual a variação do tanque 1 TT, né? Então, olha só, pessoal. Então, olha aqui. A gente, né? A gente tem que escrever agora tudo em função de entrada ou saída, né? Então vamos olhar lá, ó, a entrada, tá? Pessoal, Q é entrada ou saída do sistema? É a entrada. É entrada, então a gente não mexe nele. Q1, Q2 e V1 não são, então a gente tem que mexer, né? Para escrever em função de entrada ou saída, né? Então como que a gente escreve Q1 em função de entrada ou saída, né? Então vamos lá, pessoal. A gente vem aqui, ó, na resistência do tanque 1, nessa minha resistência R1, que liga o meu tanque 1 ao meu tanque 2, né? Pessoal, como que eu posso escrever essa resistência aqui? Como é que ela fica mesmo? Hein? H1 de T. Isso, né? É o tanque que ela sai, menos o tanque
que chega dividido pela vazão que passa nela, né? Que é Q1 de T. Meu Q1 passa multiplicando, meu R1 passa dividindo. Então, ó, Q1 de T vale H1 de T menos H2 de T, que divide R1, né? Mesma coisa, pessoal, o nosso R3 aqui, né? Ó, R3, como que fica o R3 aqui? H1 de T, né? Ele não está chegando para nenhum tanque, então fica só H1 de T sobre Q3 de T, né? Meu Q3 está dividindo, passa multiplicando. Meu R3 está multiplicando, passa dividindo. Q3 de T, né? É igual a H1 de T sobre... Oi, LP. Oi. Essa conta, por exemplo, se fosse na vida real, seria a altura do tanque ou a altura até onde a água está enchendo o tanque? É o nível, né? A altura aqui é o nível da água, ó. Tá vendo, ó? Ah, certo. É o nível da água. Tá? A gente pode falar a altura da água, mas a altura é o nível da água. E por último, pessoal, ó, a gente tem que a capacitância do tanque 1, né? Ela é dada pela variação do volume, pela variação do nível, tá? Vou falar nível desse tanque, né? Ó, o meu DH1 tá dividindo, eu vou passar. Então fica aqui, né, ó, que o meu DV1 ele vale C1 DH1, né? Agora a gente vai voltar aqui, ó, e vai substituindo, né? Então, ó, o meu Q de T continua, né? Q de T, no lugar do meu Q1, ó, fica menos. Põe o parênteses para não errar sinal, hein, pessoal? Menos HT H1 sobre R1 menos H2 sobre R1 também, né? Menos o meu Q3, ele é H1 de T sobre R3, né? E no lugar do meu DV1, a gente coloca C1 DH1 DT, né? Então, eu vou passar agora, ó, o meu sinal de menos, tá? Ó, passar os sinais multiplicando e já vou substituir os valores de R1, R3, todos os valores que ele deu aqui pra gente, né? Então, aqui, ó, Q de T é igual a menos H1 de T. Quanto que fica aqui? Quanto que vale o meu R1? Meu R1 vale 1, ó. H1 sobre 1, né? Menos com menos dá mais H2 de T sobre 1, né? Menos H1 de T. Quanto que vale meu R3? Meu R3 aqui vale 5. 5, né? Isso daqui é igual ao meu C1. Vamos ver quanto que vale o meu C1, pessoal. Meu C1 vale 50. Isso aqui é igual a 50. DH1 dt é a mesma coisa que escrever H1 de linha de T, né? Vou passar agora, pessoal, tudo que é H1 e H2 para o outro lado, né? Então fica aqui, ó, Q de T. Pessoal, menos H1 de T menos 1/5, tá? Dá 6/5 de H1 de T, né? Ó, ó, a gente faz aqui, ó, menos 1, né? Menos 1/5, então menos 1 a gente pode colocar 5/5, né? Dá menos 6/5, passa para o outro lado, mais. Então fica aqui, ó, 50 H1 linha de T mais 6/5 de H1 de T, né? Tá positivo, passa negativo, menos H2 de T, menos H2 de T só. Né? Bom, pessoal, coloquei Q de um lado, H do outro. Próximo passo aqui, ó, vamos aplicar.
gente vem aqui, ó, aplicando Laplace. Então, quando a gente aplica Laplace, pessoal, a gente acha aqui, ó, que Q de T, né, vale Q de S, né? 50 é constante, eu deixo do lado de fora. Qual que é o Laplace de S, H1 de T? Desculpa, qual que é o Laplace de H1 linha de T? SH1 de S. Isso, SH1 de S, né? 6/5 é constante, eu deixo do lado de fora. Qual que é o Laplace de H1 de T? H1 de S, né? Menos o Laplace de H2 de T é H2 de S. Vou colocar o meu H1 em evidência. Meu Q de S, né? Ele fica aqui, ó. H1 de S que multiplica 50S mais 6/5, né? Menos H2 de S, né? Ó, vou fazer essa soma aqui. Então, Q de S é igual a H1 de S, né? Que multiplica aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre 50 e 1 é 5. Então, 5 vezes 250, 5 vezes 50 dá 250S, mais 6, né? Menos H2 de S, né? Ó, não é minha função de transferência, porque aqui a gente tem H1 e H2, né? Precisa escrever só em função de Q e H2. Então, a gente precisa achar algum lugar que vai dar para mim a relação, né? Aonde que vai dar para mim a relação, pessoal? Essa minha relação eu vou achar no meu tanque 2, né? Então, olha só, quando a gente vem aqui escrever, né, a equação do tanque 2, a gente acha aqui, pessoal, no meu tanque 2, qual que é a minha entrada? É o Q1. Q1. Né? Então, a gente vem aqui e fica, ó, Q1 de T, né? Tem mais alguma entrada? Tem mais alguma entrada no meu tanque 2, pessoal? Entrada não. Não, né? Qual que é a minha saída? É o Q2. Q2, né? Menos Q2 de T. Isso daqui é igual a dV2 dt, né? Olha só, pessoal. Nem Q1, nem Q2, nem V2 são variáveis de entrada e saída. Vou ter que transformar tudo, né? Q1 eu já achei na antiga quanto que vale, né? Mas Q2 ainda não, ó. Então a gente vem aqui e a gente acha que o meu Q2, né, vai ser, ó, o nível do tanque que ele sai, H2 de T, né, menos o nível do tanque que chega, não tem nenhum, dividido per R2, ó. Dividido pela capacitância que ele passa, que é Q2, pela vazão, né? Ó, Q2 passa multiplicando, R2 passa dividindo. Então Olha, fica, por que não vai o R1? O H1, quer dizer? uai, por quê? Q2 tá chegando em H1? Ah, é. Q2, ó, tensão do tanque que sai menos o que chega. Qual tanque que tá saindo? Eu olhei no outro e acabei confundindo aqui. Não, ó. Cada exercício é um exercício diferente, pessoal. Tá? Ó, então nesse caso aqui, ó, né? Fica H2 de T sobre R2, né? Vamos lá, ó. E por último, a gente tem o nosso dV2, ó. A gente sabe que a capacitância 2 é dV2, variação do volume 2, pela variação do nível, né? Então, vou passar multiplicando. dV2 vai ser C2D H2, né? Então, vamos lá, ó.
Então, substituindo, né? No lugar do Q1, a gente já viu que Q1, ó, é H1 menos H2 por R1. Então, fica aqui, ó, né? H1 de T sobre R1 menos H2 de T sobre R1, né? O meu Q2, ele é H2 de T sobre R2, né? E no lugar do meu dV2, eu vou colocar aqui C2 de H2 dt, né? Então, eu vou substituir, ó, o meu R1 vale 1, meu C2 vale 30 e o meu R2 vale 5. Tá? Então, vamos lá, ó. H1 de T, né? Menos H2 de T, né? Porque, ó, sobre 1, né? Menos H2 de T sobre R2, que vale 5, é igual ao meu C2, que vale 30, né? H2 linha de T. Vou passar para o lado de lá, né? Então, fica aqui, ó, H1 de T é igual a 30 H2 linha de T, né? Pessoal, menos 1 quinto, né? Fica 6 quintos. Menos 6 quintos. Passa para cá, mais 6 quintos de H2 de T, né? Bom, já coloquei H1 de um lado, H2 do outro. Próximo passo, ó. Vamos vir aqui e vamos aplicar o Laplace. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos aplicar o Laplace aqui, né? Como que a gente aplica o Laplace? Então fica aqui. Ó, qual que é o Laplace de H1 de T? H1 de S, né? Ó, o meu H2 linha de T, ó, 30 é constante. Laplace de H2 linha de S é S H2 de S, né? Ó, 6 quintos é constante. Eu deixo ele fora. Laplace de H2 de T é H2 de S, né? Vou colocar H2 de S em evidência. Então fica aqui, ó. H1 de S é igual a H2 de S, que multiplica 30S mais 6 quintos, né? Então vai ficar aqui, ó. H1 de S é igual a H2 de S, que multiplica, né? Ó, 5, né? 5 que divide 30 dá 150S mais 6, né? Essa daqui, ó, pessoal, é o que a gente chama de equação 2. Então vamos lá, pessoal, ó. Próximo passo, então, né? Para a gente achar a equação, é só a gente vir aqui, né? E substituir 2 em 1, né? Então, ó, começa a equação normal, né? Então fica aqui, ó, Q de S, né? E no lugar do H1 aqui, ó, né? A gente vai colocar, ó, 150S mais 6 sobre 5, né? Então fica aqui, ó, 150S mais 6 sobre 5, né? E o restante continua igual era, ó, que era 250S mais 6 sobre 5, menos H2. Então, ó, 250S mais 6 sobre 5, né? Ó, menos H2 de S. Opa, esqueci de pôr aqui, ó. Ó, multiplicando isso tudo aqui, ó, né? A gente tem aqui, ó, o H2, né? Menos H2 de S, né? Então vamos fazer essa multiplicação aqui, ó, pessoal.
Q de S, né? É igual a H2 de S, né? Ó, denominador multiplica denominador, numerador, numerador, né? Então, 150S vezes 250, né? Deixa eu ver quanto que dá aqui, ó. 150 vezes 250. 37.500. 37.500. 37.500 S quadrado, né? Mais 150 vezes 6 dá mais 900 S, tá? Agora mais 250 vezes 6 mais 1.500 S, né? Mais 6 vezes 6 dá 36. Tudo isso daqui que divide 5 vezes 5, que é 25, né? Menos H2 de S, né? Então, ó, vou colocar o meu H2 em evidência, pessoal. Então, vamos lá, ó. Q de S é igual a H2 de S, né? Que multiplica. Então, dá aqui, ó, 37.500 S quadrado, né? 1.500 mais 900 dá mais 2.400 S, mais 36, né? Aqui, ó, mínimo múltiplo comum entre 25 e 1 é 25, né? Então, 25 que divide 25 dá 1, multiplica isso, né? 25 que divide 1 dá 1, vezes 25, menos 25, né? Então, vamos lá, ó, pessoal. A minha função de transferência, né, é a minha saída dividido pela minha entrada. Então, isso daqui, ó, também vai passar dividindo. Um que divide isso é a mesma coisa que inverter, né? Então, vai ficar aqui, ó, H2 de S por Q de S, né? Vai ficar aqui, ó, 25 sobre 37.500 S quadrado mais 2.400 S, né? 36 menos 25 mais 9. Tá? Essa daqui é a função de transferência. Mais 11, LP. Opa, é verdade. Mais 11. Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo? Então, olha só. Na verdade, né? Eu tinha que passar para vocês, ó, dando continuidade aqui, ó, sistemas pneumáticos, tá? Que é a última matéria do nosso livro. Mas, pessoal, é a mesma coisa de sistema hidráulico, tá? Mesma coisa, tá? Idêntico. A diferença, tá? A diferença, ó, R, C, mesma coisa, tá? A diferença é que em vez de Q, a gente usa P, tá? Ó, pressão de entrada e pressão de saída, tá? Mas o restante é tudo idêntico, tá? Então, como é igual, pessoal, eu não vou passar não, porque se eu passar eu vou ter que cobrar na prova, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer, né, nesse final de aula? Eu vou fazer aquilo que o Anderson me pediu, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho. Achei, tá? Eu vou passar aqui, ó, uma revisão, né, do que vai cair na prova. E eu tenho aqui, pessoal, uma lista de exercícios, tá? Que é para vocês estudarem, tá? Então, eu vou mandar para vocês essa lista. Peraí, deixa eu só abrir ela aqui.
Eu vou mandar ela para vocês no grupo, né? Então aqui, modelagem. Mandei a lista aí no grupo, pessoal. Ó, a lista é esse daqui, ó, né? Então é basicamente a matéria da prova, ó. Esse último exercício 5 não vai cair, tá bom? Ó, pessoal, só muda aqui para mim na lista, ó. Em vez de Q2 aqui, ó, é H2, tá? Pessoal, ó, e o exercício 3 também, ó. Não precisa fazer não, que tem ele resolvido inteiro, tá? Então, ó, exercício 1, 2, 4. Exercício 1, 2, ó. Então, a gente tem, o que vai cair na prova, né? São os exercícios para quem quiser fazer, estudar, né? Então, ó, sistema mecânico translacional, sistema mecânico rotacional, né? Sistema hidráulico. Então, o que vai cair na prova, né? Esses 3 sistemas, né? Mais o sistema elétrico, tá? Só que vai cair circuito? Não, vai cair, em vez de circuito, vai cair, ó, amplificador operacional, né? Então, ó, eu vou lembrar como que funciona, né? Como que a gente faz cada um desses aqui numa breve revisão, né? E eu vou deixar a lista aí de exercícios para vocês fazerem, né? Mais os outros exercícios e vou ficar aqui para tirar dúvida, né? Para quem quiser fazer exercício agora, aproveitar para estudar que eu tô aqui, né? Então, ó, pessoal, vamos lá para os exercícios, ó, vamos lá para os amplificadores operacionais, né? Então, olha só, pessoal, um amplificador operacional, né? A gente resolve fazendo a lei de Kirchhoff das correntes, tá? A gente sabe, ó, que esse nó de entrada do amplificador operacional, a tensão e a corrente aqui valem zero, né? Então, olha só, a gente tem a tensão de entrada, a tensão de saída, né? Então, a gente faz, ó, nesse nó aqui, a gente faz a lei de Kirchhoff dos nós, né? Então, o somatório de corrente que entra é igual ao somatório das correntes que saem. Primeira coisa, a gente sabe que a corrente que entra no amplificador operacional é muito próxima de zero, né? Então, fica aqui, ó, I1 é igual a I2. Pessoal, a gente representa as correntes através das tensões nodais, né? Então, é a tensão que sai menos a tensão que chega, dividido pela resistência que passa, né? E 2, tensão que sai menos a tensão que chega, dividido pela resistência que sabe. A gente sabe que a tensão de entrada também no amplificador operacional é muito próxima de zero, né? A gente tem EI sobre R1 menos E0 sobre R2, né? Aplicamos Laplace, ó, escrevemos entrada pela saída, né? Mesma coisa, ó. Mesma coisa aqui, ó, né, ó. EI por E0, ó. Corrente que entra, corrente que sai, só que é mais fácil, pessoal, a gente vir aqui, né, ó, e substituir, ó, pelas minhas impedâncias complexas, né, onde Z1 vale R1, né, cada impedância, ó, paralelo e série tem valores diferentes, né, R2 por R2 CS mais 1, né. Mesma coisa, ó, lei do nó, quando eu tenho, ó, 2 amplificadores operacionais em série, né? A gente tem esse ponto intermediário aqui, né? Ó, calcula para o amplificador 1, faz para o amplificador 1, calcula para o amplificador 2, né? Substitui 2 em 1 e acha a função de transferência, tá? Então, pessoal, amplificador de operacional, muito simples, né? Sistemas mecânicos, pessoal, sistemas mecânicos translacionais e rotacionais, né? Deixa eu pegar aqui primeiro o translacional. Mesma forma de resolver, tá, pessoal? Ó, a forma de resolver é a mesma, né? Então, a gente pega aqui, né? O corpo. A gente tem o sistema, né? A gente faz o diagrama de corpo livre, né? Isso daqui é a parte mais delicada, pessoal. Se você acertou isso aqui, o resto é conta, né? Que são as forças que trabalham que são as forças que estão no corpo, né?
Então, ó, as forças F aqui é a força que eu causei, né? Uma força contrária a FK e FV, né? Então, ó, aplica a segunda lei de Newton. Somatório das forças que ajudam menos as que atrapalham é massa vezes aceleração. Escreve todo mundo em função de entrada ou saída, aplica Laplace, acha a função de transferência, né? Ó, pega, mesmo esquema, ó. Diagrama de força no corpo, acha a função de transferência, né? Mesma coisa que agora são dois corpos, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, forças interligadas, ó. Então a força é no corpo 2, mas a saída é no corpo 1, né? A gente aplica nos dois corpos, tá? Ó, começando sempre a equação pelo aquele corpo no qual a gente aplicou a força, né, ó. Então, aplico a segunda lei de Newton para ele, a gente vai achar uma relação de x2 e x1, né? Essa relação eu sempre vou achar no outro corpo, substitui e acha a função de transferência, né? Mesma coisa, pessoal, sistema rotacional, mesmo esquema, tá? Mesmíssimo esquema, só que agora a gente vai substituir, tá? Ó, é o mesmíssimo esquema, tá? Só que a gente vai substituir força por toque, né? Deslocamento em linear por deslocamento angular, velocidade por velocidade angular e aceleração por aceleração centrípeta, tá? Mas é da mesma forma, tá? Ó, aplica, diagrama do corpo livre, né? Segunda lei de Newton adaptados para movimentos rotacionais. E o último que a gente viu, pessoal, né? Que vai cair na prova, são os sistemas hidráulicos. Então, o sistema hidráulico que a gente está vendo aqui hoje, né? Então, é sempre, pessoal, ó, aplicar equação do balanço de massa, né? Vazões que entram menos vazões que saem, variação do volume, né? Substitui todas as vazões por R, todo o volume por C, e acha a função de transferência, né? Se for mais de um tanque intercalado, mesmo esquema, tá? Aplica primeiro para o tanque da entrada, né? Por último, no tanque da saída. E aí, a gente acha a função de transferência. Tá? Pessoal, é o mesmo esquema sempre. Alguém tem alguma dúvida, né? Nesses sistemas que queira tirar? Ou tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, ó, coloquei lá a lista de exercício, né? Mas, ó, não precisa se preocupar com a 3, nem com a 5, tá? A 3, eu acho que eu falei para vocês em sala, do motor, né? Que é a junção do elétrico com o rotacional. Mas o motor já tem toda a modelagem dele lá na apostila e nos slides, então só copiar aqui não tem sentido, né? Mas, ó, 1, 2 e 4, né? E mais um exercício de amplificadores operacionais é o ideal, tá, pessoal? O LP, Oi. tirar uma dúvida de outra matéria, se você puder responder rapidão. Instalações elétricas para entregar até dia 30, né? Posso O responder. trabalho lá? Entregar até dia 30. Beleza, valeu. Isso.